Olá, muito boa noite. Já é dia 5 de agosto de 2019, segunda-feira, mais uma semana começando com você, depois de um breve intervalo de 48 horas. Mas a gente acaba sentindo falta de estar com vocês, porque a gente continua resgatando, continua se informando com as notícias, com as coisas que acontecem na cidade, no Brasil e também no interior do estado. E a gente fica louco para chegar na segunda-feira para poder contar para você. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa traz, entre outros assuntos, Vitorino. Já saiu a tabela do Fundo de Garantia. Você vai saber quanto pode receber, mas principalmente quando vai poder sacar. Novas revelações envolvendo a morte do jogador Daniel. Empresas com mulheres na liderança tendem a lucrar muito mais. Presos Sérgio Cabral e Lula continuam filiados aos seus respectivos partidos. Vou explicar depois. Em 3 décadas, Clã Bolsonaro contrata 102 funcionários com relações familiares e tem indício de que 37 deles nem trabalharam. E o sorriso milionário do deputado Marco Feliciano. Diz que sorriso cura ou previne até a depressão, sabia? Um bom sorriso faz tudo isso. Agora, quando o bom sorriso custa tão caro e quando não é do nosso próprio bolso, aí dá tristeza e depressão no povo brasileiro. Mas a Roberta traz um assunto que fez o Gustavo Vitorino se virar assim para ela, muito indignado. Vamos começar com as mulheres, então. Gustavo, tem que te dizer, e para os telespectadores, que o mundo está perdendo dinheiro. É verdade. Existe uma pesquisa feita na América Latina por uma empresa de consultoria que pretende tratar até o final do ano sobre a diversidade. Sobre o quanto a diversidade no mundo dos negócios faz a diferença e gera lucros em todos os sentidos, bem-estar e etc. E nesse meio tempo eles estavam pesquisando e descobriram que sim, eles identificaram 700 empresas em toda a América Latina, 300 dessas empresas estão com sede no Brasil e destas, as mulheres, quando estão em cargos de diretoria e nos conselhos, elas tendem a oferecer 50% a mais de rentabilidade. Vejam só. Então, a possibilidade de crescimento dessas empresas chega a tal ponto de ser 22%. O que é curioso? O curioso é que, na verdade, ainda que as mulheres estejam oferecendo esses lucros, todas elas ganham, nos mesmos cargos, 20% menos que os homens. Nessa mesma linha, existe um ranking divulgado no mundo inteiro das 500 empresas mais valiosas do mundo. Pois destas, apenas 14 das 500 têm mulheres no comando. De novo, estão perdendo dinheiro. E o curioso é que a China, nesse ano, ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos na quantidade destas grandes empresas rentáveis. E, no entanto, na China, não existe nenhuma empresa liderada por mulher que esteja dentro das mais ricas. Então, é uma situação delicada, né? Trago esse assunto à bancada porque nunca é demais a gente discutir sobre isso. Temos uma nova geração, muitas mulheres se preparam, já passou o tempo que as mulheres saíam de casa para casar, hoje as mulheres, e há muitos anos as mulheres saem de casa para construir as suas carreiras e a gente tem visto esses resultados ainda lamentáveis. Tu acha lamentável? Acho que sim, justamente por isso, Magda. Existem 500 empresas mais ricas do mundo, lucrativas, e só 14, 2% delas com mulheres no comando. E tantas mulheres fazem tanto, a gente sabe e conhece gestões incríveis de mulheres. Sensíveis ao bem-estar, construindo uma nova realidade. A gente vive um novo século, um novo milênio. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns exemplos, né? Verdade. Muito eficientes. Um do ramo da moda, outro de bebidas, né? Nós temos muitas empresas que hoje, shoppings, enfim, que hoje são dirigidos por mulheres, mas normalmente são famílias que fazem a sucessão. É gente mais moderna, né? Posso arrumar uma encrenca? Não, tu gosta, né? Tu veio aqui para isso. Culinária
Não é a especialidade das mulheres? Depende, não é atualmente mais. Tem muito Não homem é mais. que cozinha Mas muito os melhor. melhores cozinheiros do mundo são homens. Exatamente, os melhores chefes. Moda, costura, não é a especialidade das mulheres? Pode ser. Os melhores designers e costureiros do mundo são homens. Então, Porque não acho que tem a ver com a inteligência ou tem a ver com... Eu não gosto dessa separação de gênero. É que a mulher tem mais dificuldade de alçar cargos executivos por um motivo muito simples. A mulher é mãe. Ser mãe consome anos. Sim, ser mãe consome eu não disse nada, anos só de me uma arrumei vida. na cadeira. Ser mãe consome anos de uma vida. Tem o período da gravidez, o período pós-gravidez, que ela tem que cuidar do bebê, os primeiros 12 meses, coisa e tal. Então, assim, eu não acho que seja uma questão de preparo, mais preparo ou menos preparo. As mulheres são mais cuidadosas em algumas coisas. Psicologicamente, existem estudos que mostram que as mulheres são mais O detalhistas. senhor generalizou, sabe por quê? Pois é. Porque hoje as executivas não têm mais filhos. É. Não, Ou esperam Elas até os fazem 38, essa 40 Não, anos. mas eu não generalizei. Eu disse que um dos motivos pelos quais ainda existe a supremacia masculina nos cargos executivos é por uma questão biológica. Que com Os japoneses pensam assim. poderá Até ser porque superado. tem muita Japonês tem mulher filho, que tem, realmente ainda aposta na família, ainda quer aquela vida mais tradicional de cuidar de filhos e tudo mais, e tem outras mulheres que querem um mercado de trabalho e tem isso bem Executivo. definido na vida. Mas eu acredito, Roberta, que a mulher está galgando e está chegando lá. Essas transformações, elas não acontecem da noite para o dia. Essas transformações, elas são feitas diariamente, ano a ano. Acho que a mulher vem ganhando espaço e ganhando espaço ela consegue mostrar o serviço, como tu mesmo disseste, consegue mostrar, né, a que veio, o quanto ela é eficiente naquilo que faz. Eu acredito que isso vai se transformando aos poucos. Não adianta de uma hora para outra a gente maior querer inimigo- que as mulheres tenham maior inimigo os é o mesmos... preconceito, né? Hã? O preconceito. É, o maior exatamente. inimigo. E Porque vamos- assim, um homem alçado a um cargo executivo. O fulano, coisa e tal. Uma mulher alçada a cargo executivo. Mas E aí por que é o vocês preconceito, acham é que isso nós ainda estamos ganham menos? A diferença salarial me parece que está muito na questão da gravidez que foi citada aqui e há exemplos no mundo de como corrigir isso, principalmente na Islândia. A Islândia deu agora para os pais, há cerca de 10 anos já, o mesmo direito que as mães. Então, quando um empresário contrata uma mulher e um homem, ele sabe que independentemente se essa pessoa tiver um filho, ela vai ter licença, não só as mulheres. O homem e assim Mas conseguiu dá uma igualdade. dá uma igualdade salarial, o um mesmo tempo. de licença. Exatamente o mesmo tempo. 4 por meses, Constituição. 4 meses? O mesmo tempo por Constituição. Eu Mas é uma boa, achei porque ajuda a mulher, eu acho uma boa. A Eu acho Islândia muito foi a primeira que legal fez isso no mundo. algumas ações que são realizadas. Eu já até falei aqui no Atualidades, mas enfim, sempre é bom repetir. Um restaurante em São Paulo fez lá uma comemoração numa data e foram mulheres, homens, evidentemente, na hora de pagar a conta do homem, mesmo que tivesse consumido a mesma coisa que a mulher, era 20% mais cara. E os homens vão, opa, mas por que 20% mais caro? Ora, não. Ganha mais, 20% Ai, que a mais, maravilha. paga 20% Aí não a gostava mais. de ganhar mais, Aí, né? então, são coisas assim simples que tocam. Realmente, por que né, a mulher que tem que ganhar 20% a menos? Então, eu acredito que ações dessas, inteligentes, que chegam na pessoa sem esse bloqueio do ai, que saco, já vai chegar o feminismo, já vão falar sobre mulheres, essas ações que tocam as pessoas de uma forma inteligente são mais eficazes na hora de equiparação mas, salarial. Carla, tem coisas que na prática a gente não tem como evitar. A mulher, por conta da maternidade, ela tem um custo maior. Com certeza. Sim, mas por que esse custo, Vitorino, não é dividido? Não, mas Independentemente do sexo da pessoa, a empresa tem que dar o tempo para ela ficar com o filho dela. Sim. Isso melhorou, inclusive, a relação dos pais. Ninguém está Sim, tem, mas Ninguém não está é a discordando realidade, é disso. isso que o Ninguém está Luciano- discordando disso. É. Estou falando de forma prática, pragmática. A mulher custa mais caro para a empresa. Ponto. Por conta da maternidade. Isso é uma realidade imutável. Como equiparar isso? A receita da Islândia, para mim, é jeca. Vai dar a mesma folga para o homem, vai ficar todo mundo caro. Mas é a menor diferença salarial do mundo. Entre homem e mulher, Mas a utilizando essa Islândia tática. não é nem outro país, é outro planeta. Esquece, o Brasil... Alguém mais quer falar Só sobre queria isso, por abordar favor? que a maior contribuição social sobre essa matéria foram as creches nas empresas. Porque mais do que dar dinheiro para a creche, a mulher colocado, bem preocupada colocado. com o filho, ela não produz. Essa é a diferença, que não há legislação que supere. Então, a ideia das creches, com as filhas ali, perto,
supervisionadas, tu conhece a supervisora, tu conhece as tias, entre aspas, como se diz ali, um teu filhinho que saiu gripado, mas tu é uma executiva importante, tu estás produzindo. Então, esta questão, para mim, foi a maior evolução das últimas décadas, era a questão da creche nos trabalhos. Enquanto não tiver isso, eu vejo realmente a dificuldade, porque reconheço a dupla jornada da mulher e tenho aprendido, os homens trabalham com direito de família, os homens evoluíram muito nisso. Há 36 anos atrás, quando comecei a militar em direito de família, os homens eram uns horrores, né? Eles evoluíram muito, mas ainda o problema, a maternidade e a bronca, entre aspas, é da mulher. Muito bem. Carla, vamos... Bronca, vamos falar vamos falar de bronca? Não, porque assim, ó, se o sorriso milionário do deputado aí, pastor Marco Feliciano, fosse pago pelo bolso dele, pelo dinheiro dele, se ele quisesse investir 157 mil, ok, a gente não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, esse sorriso de 157 mil foi pago por cada um de nós, porque ele pediu reembolso para a Câmara de Deputados. Tudo começa com o valor de 50 mil reais que os deputados têm direito de reembolso direto para aqueles tratamentos médicos ou odontológicos. Quer dizer que os deputados já ganham um bom salário, já têm alguns privilégios e tem mais esse privilégio que, na minha opinião, já devia acabar. Pois o deputado Marco Feliciano disse que sofre de bruxismo, então ele teve que fazer um tratamento e tal, trocou algumas restaurações, fez algumas, corrigiu problemas da articulação da mandíbula, fixou coroas, implantes e tudo mais, e apresentou a nota de 157 mil, que realmente foi bem mais exorbitante, ultrapassou os 50 mil reais, e a comissão técnica da Câmara disse não, tem algumas coisas erradas e não aprovou. Não contente, ele foi lá e pegou um laudo do seu dentista e levou para, então, a comissão analisar de 7 deputados que aprovou e em abril foi reembolsado 157 mil reais. Aqui a gente trata diariamente da questão de um Estado menor, de um Estado menos paternalista. O próprio Marco Feliciano está adotando essa questão, essa bandeira. O Podemos, que é o partido dele, que tem Álvaro Dias, que hoje é o paladino dos bons costumes, sim, da moral, da justiça e tudo mais. Quer dizer, a gente vê uma incoerência nas pessoas. O que elas dizem não é exatamente aquilo que elas fazem. É impressionante. Na hora de dizer, vamos ter um Estado menor, o Estado não pode ser tão paternalista, as pessoas têm que entender, a iniciativa privada... Tudo bem. Agora, na hora de cobrar 157 mil para fazer o seu sorriso, pode não ser ilegal. Ele disse assim, não é crime. Eu trabalho com a palavra, eu trabalho como deputado e como pastor, eu trabalho com a minha voz. Bom, não é crime, pode acontecer, mas é imoral. E é isso que precisa acabar nesse país. As pessoas têm que ter vergonha na cara. Não, eu quero pagar um tratamento de 157 mil, que eu acho um absurdo, um tratamento de 157 mil reais. 157? 157 Olha, mil, eu acho um absurdo. Mas se ele quisesse pagar do bolso dele, pra mim, não tô nem aí se tivesse dinheiro. Agora... cobrar de cada brasileiro o valor de 157 mil, isso para mim é um tapa na nossa cara. Eu quero dizer para vocês, e eu tenho, acho que nessa bancada, a experiência maior, né? Eu fiz uma renovação toda com lâminas, com produtos caríssimos e tal, fiz um implante, enfim. É um terço disso, né? É um terço. Por mais dentes que esse senhor tenha na boca, não tem o que fazer para sair 160 mil reais. Mesmo com se arrancar tudo com bruxismo, com uma placa de bruxismo. A gente sabe que tem placa de bruxismo, que tem aplicação de botox, tem tudo mais. Quero dar um depoimento. Porque tem o bruxismo. Sim. Porque tem o bruxismo. Eu também. O bruxismo, para quem não sabe, a gente já começou... Pois não, Silmar? Não, rangeu os dentes. Desgasta tens o desgaste dormindo. Então, muitos têm bruxismo e não sabem. A consequência disso é que, como dormindo, tu vai batendo os dentes e eles vão quebrando. Tá? Bem, tu fazes a reposição dos dentes que quebraram, pega uma placa,
que respeitosamente é baratíssimo. Não, deve custar 300 mil. É de silicone, não existe, não é nada importado, não é nada em qualquer esquina. Tu vais e consegue uma placa. Lógico que ela é moldada. Não, qualquer esquina não, profissional. Força profissional. Ok. Não, é pra gente não se incomodar. Senão acha que tem que ser um técnico, um dentista formado. Não precisa. Tá? Um bom dentista, ele vai fazer para ti uma placa moldada para ti, tá? E tu vais usá-la. E a partir dali cessam as fraturas. Cessam as fraturas. Não é que porque tu dormes com ela, os dentes eles continuam rangendo, mas eles batem nesta placa de silicone e não acontece absolutamente nada. Na verdade, ele usou um bruxismo para fazer uma reparação. Tá? Reconstrução total de seus dentes. A cirurgia maxilar aí é uma questão localizada, né? Mas eu acho que a Carla pega com muita propriedade, né? Nós temos que, na verdade, é uma mudança de cultura que a gente está pregando. Exatamente. A nossa irresignação é com a mudança de cultura. Se a gente achar que 157 mil, 160 mil é normal fazer uma boca, é porque a gente não vai ao dentista e sabe por quanto se pode fazer isso. Aí é nos tirar para bobo, né? Então, minha solidariedade, embora sei que o bruxismo existe e realmente provoca e que precisa tratamento. Causa dor, desgasta. Eu demorei muitos anos a saber, eu perdi alguns dentes, tive fratura de alguns dentes e não entendi o que era, né? Então, realmente, é importante isso, mas eu acho que a Carla pegou o norte da questão. Eu fiz uma conta rápida aqui. Se uma pessoa ganha pouco mais de um salário mínimo, ela tem que viver 10 anos para gastar o que o senhor Feliciano gastou nos seus dentes em um período com o dinheiro público. Então, isso mostra o quão desproporcional são esses penduricários que a Carla citou, e esse é o ponto que a gente precisa diminuir no Estado. Não é o assistencialismo do Bolsa Família, por exemplo, são os penduricários do Judiciário, são os penduricários também do Poder Legislativo, que existem muitos, e claro, também alguns privilégios dos militares. É nesse tipo de ação que a gente tem que tentar diminuir o impacto do Estado. Mas mesmo no Bolsa Família, Felipe, eu acredito que tudo tem limite. Eu acredito que o Bolsa Família é um programa legal, é um programa bacana, tem muita gente que precisa desse dinheiro e tudo mais. Mas o Bolsa Família precisava mudar do jeito que era implementado, perdendo de vista, a pessoa começa a receber o Bolsa Família, daí tem um filho, recebe mais um pouquinho, tem outro filho, recebe mais um pouquinho, e aquilo ali, ela se acostuma e acaba sendo a profissão dela. Não, eu sou encostada, eu recebo o Bolsa Família. E a pessoa não tem um programa para sair do Bolsa Família e para conseguir sobreviver sob sua próprio trabalho, né, adentro. Então, o próprio contexto do Bolsa Família é muito legal, dá um amparo para aquelas pessoas que realmente mais precisam, mas também, na minha opinião, precisa ser transitório. Junto com o Bolsa Família, tem que ter um processo de profissionalização das pessoas, para que as pessoas consigam entrar no mercado de trabalho e, a partir de então, lutar com as suas próprias pernas. Carla, duas o seu próprio trabalho. Duas coisinhas. A dona Dilma tentou fazer isso. Ela abriu umas frentes para contratar pessoas, coisa e tal, e ofereceu junto com o Bolsa Família, a pessoa ia receber, tinha um formuláriozinho. Oferecer formação, costureira, garçom, Menos de 1% respondeu ao formulário. Ninguém se interessou. Mas todo mundo continuou recebendo, ninguém perdeu. É o assistencialismo, tinha... é o país do assistencialismo. Então, assim, como o próprio Conrad falou, assistencialismo, concordo. Agora, em relação aos militares, eu quero fazer uma correção. Não existe privilégio para militares. Muito pelo contrário. Militar não tem casa, não tem base, não tem lugar para morar, a família vive dentro de uma mala, para lá e para cá. Você sabe quanto ganha o general 5 estrelas em último estágio? Tem meia dúzia de 5 estrelas no Brasil, só a maioria são generais iniciantes. R$18.900. Você sabe quanto ganha um dos policiais federais, dos 6 policiais federais que ficam à disposição de um prisioneiro lá em Curitiba? Cada um ganha R$24.200, que é o salário de um policial federal no estágio da área de segurança presidencial. Aliás, quem regulou essa matéria foi o próprio prisioneiro, parece que ele estava prevendo isso. Então, assim, eu não acho que os militares tenham privilégios, não. Muito pelo contrário, eles tinham que ser milhares valorizados. Deixa eu dizer para vocês que Darton Policarpo Damião assume o INPE,
tá? Como presidente interino. O ministro acaba de anunciar oficialmente, ele é um oficial da FAB e vai assumir o instituto que monitora o desmatamento até que seja realizado o processo de seleção do novo diretor. Ele já é funcionário do INPE? Sim, já é. Ele está assumindo interinamente, mas eu nomeava esse cara como novo diretor. Pode ser que fique. Quantos interinos que não Você ficaram? precisa ver o currículo dele. Ele tem 2 doutorados na área de mapeamento. E ele é engenheiro. Ele tem doutorado na área de mapeamento e tem doutorado numa outra área. Eu li hoje na Rádio Pampa lá, tinha um texto e eu li o currículo dele. É um currículo espetacular. Agora, a regra número 1 que foi imposta pelo ministro para indicar esse interino e o futuro é: divulga junto os mapas de progressão. Não convoca imprensa. Quando tiver um número, encaminha para o ministro vai fazer a divulgação. Não faz convocação de imprensa para fazer gracinha. Marli Barcelos. Dona Magda, na minha época de escola, eu tive meus autores favoritos. E um deles foi Rudyard Kipling. Rudyard Kipling criou o menino Mowgli, o menino lobo, e Lobinho, lembra escotismo e etc, etc. E ele, à sua época, escreveu um texto realmente extraordinário, que eu vou me atrever a ler um pedacinho desse texto que diz o seguinte: se puderes conservar a cabeça quando todos à tua volta estiverem perdendo a sua e te culpando, se puderes confiar em ti quando todos os homens de ti duvidarem, mas perdoá-los também por suas dúvidas, se puderes esperar, mas não te sentires cansado com a espera, e sendo objeto de mentiras a elas não recorreres, ou sendo odiado não cederes ao ódio, e nem assim parecer bom demais, nem falar como sabe demais, se puderes sonhar, mas não deixar que os sonhos te dominem, se puderes pensar e não transformar os pensamentos em teu objetivo, se puderes receber triunfo e derrota e tratar esses 2 impostores de igual maneira, se puderes escutar a verdade do que disseste, deturpada por patifes para transformá-la em armadilha para os tolos, e olhares as coisas pelas quais deste a vida quebradas, e te curvares e as reconstruíres com gastas ferramentas. Se puderes fazer uma aposta com todos os teus ganhos e arriscá-los em um único lance e perder e recomeçar do nada, e nunca uma palavra pronunciar sobre tua perda. Se puderes forçar coração, nervo e coragem a voltarem a te servir depois de acabados, e resistires quando nada mais em ti existir, exceto a vontade que lhes diz: resiste. Se puderes conservar com a turba e conservar tua virtude, ou andar com reis sem perderes a humanidade, sem nem inimigo, nem amigo carinhoso puderem te ferir. Se para ti todos os homens têm valor, mas nenhum deles demais, se puderes preencher um minuto implacável com 60 segundos de uma corrida de grande distância, tuas serão a terra e tudo o que nela há. E sabe o que mais? Tu serás um homem, meu filho. Que bonito. Que lindo, seu Mário. Que bonito. Metade mudou de canal. Você está pensando em trocar de carro? A senhora viu que eu tenho que aguentar nessa mesa, dona? A senhora viu que eu tenho que aguentar? Tá bem. Depois a gente volta a falar. Tá. Vamos de novo. Vamos de novo, ó. Você está pensando em trocar de carro? Aceite meu convite, venha para a Maxim Motors. Com mais de 18 anos no mercado, a Maxim é especializada na compra e venda de seminovos e blindados de todas as marcas. Na Maxim, você sempre tem a melhor negociação. A Maxim Motors é e foi a primeira revenda do sul do país a se especializar na linha de blindados seminovos com certificação do Exército. Sua segurança é seu melhor bem. Querendo vender seu veículo? Trabalhamos também com consignação. Maxim Motors, Rua Edu Chaves, número 387. O telefone 3027-2727. 3027-2727. Tem o WhatsApp, que é o 999781717. E o site é www.maximmotors.com.br. Olha, é uma boa opção que você tem para fazer um excelente negócio. Posso dar um pitaco nisso aí? Pode. Na hora de negociar veículo usado, faça negócio com uma loja, assim.
Verdade. Faça negócio no meio da rua. Faça, olha o que estão acontecendo. Não, meu carro, eu tô com problema na minha garagem, vou te mostrar meu carro lá no meio da praça. Não. Faz negócio dentro de uma loja, você tem um carro com procedência, com garantia. Com procedência, é verdade. E mesmo assim, cuide muito a loja, porque veja o que aconteceu aí na Cavalhada, uma pessoa que tinha uma tipo loja, pegou o dinheiro de todo mundo, na hora que as pessoas foram pegar os carros, não existia mais o prédio. O prédio não existia mais. Vitorino, eu quero repercutir o comentário do Vitorino, porque nós estamos vamos chamar no mercado, cada vez estamos mais assustados com os golpes dessas vendas, vamos chamar de vendas amadoras ou vendas do particular. As pessoas estão marcando o local e ao chegar no local, as pessoas estão assaltadas, estão sendo pegas com seu veículo. O outro tipo, estão clonando veículos, então o veículo vem, tu olha o documento, tu acha que tu estás comprando, mas o chassi do carro que tu estás vendo não é o chassi dos documentos que tu tem ali. Então os golpes das pessoas físicas estão acontecendo cada vez em mais profusão. Muito cuidado, que às vezes uma pessoa economiza 2, 3 anos, vende o seu próprio carro, vende seu imóvel, vai comprar seu carrinho e perde tudo. Então eu queria repisar, isso é muito importante para se cuidar. Doutor Ruschel, já que o senhor está com a palavra, eu quero lhe dizer que a doutora Silvia Breitenbach, que é uma cirurgia dentista, diz que, esclarecendo, não é placa de silicone que se usa no bruxismo, é placa de acrílico, que tem uma grande diferença funcional, não é só pelo custo. Aí eu perguntei quanto custa. Ela disse que não é questão de custo, mas tem uma grande diferença. E eu fiz soro caseiro, insisti, só uma ideia. Enquanto uma placa de acrílico pode custar 10 vezes uma de silicone, tá? R$1.000, R$1.500, depende muito da pessoa, o que precisa fazer, mas só pra gente sair dos 300 pila, 400 que eu tinha dito, né? Então fica corrigido. Bela contribuição. Corrige tudo. Bela contribuição, só queria dizer que a silicone, por ser mais mole, muita gente não se adapta. Porque não é apropriado, é essa explicação que ela deu. Não é isso. Não se adapta a outra que é muito dura. Então, tu prefere usar a silicone, que não por ser mais barata, mas ela por ser mais molezinha, tu não te dói tão os dentes, porque a adaptação da outra que é muito dura, mas a outra dura para sempre. Né? O senhor usou essa aqui? Exatamente, eu usei a outra, não me adaptei e uso a silicone, embora essa exija uma troca mais seguida. Isso não corrige nada, diz ela. Eu achei que silicone... eu não disse que estava corrigindo. Não, tu está dizendo que ela disse que a de silicone não corrige nada. Ah, pois não. Ela é dentista. Hoje, ela até silicone... pode me ajudar, mas se faz até a aplicação de botox. Depende do que for. Eu achei que era só para implante, né, Marcos? O Vitorino não precisa. Só vamos ficar com a informação dela. Ela diz então que a de silicone não corrige nada e ela é uma profissional que vale a informação dela. Vale a informação e não dura para sempre também. O silicone eu achei que era só para implante. O senhor Vitorino solapa os meus conhecimentos. Falando em implante, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vou fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, as pessoas que estão perguntando por Francesco, conhecido na vida como Chicão Tofani. Que queria ser Francesca. O Francesco, toda sexta-feira que ele diz que não vem trabalhar na segunda, ele não vem mesmo. Ele é outra palavra. Mas, na verdade, eu sou... Ele disse que ia ficar doente hoje e ficou. Mas ele ficou muito doente. Ele é um médico maravilhoso. Ele ontem teve um desmaio num shopping, aí hoje à tarde, ele com muita dor, ele se colocou num veículo e foi para o hospital, onde ele foi fazer exames de uma ecografia abdominal e foi fazer também um exame de sangue. Isso não tem brincadeira. Tá? Ele está lá com a família dele, está bem. Ele tem aquela doença de Crohn, aquela doença de Crohn, porque ele diz sempre para a gente aqui, deve ter se alimentado daquele jeitinho que se alimenta, tudo mal, e aí teve uma crise. Não sei dizer para vocês até agora se ele já saiu de onde ele estava, se ele vai ficar internado ou não, mas amanhã eu comento com vocês, nós comentamos aqui com vocês, ou se Deus quiser, ele estará medicado aqui trabalhando conosco. O ginecologista disse que ele está bem. Eu tenho medo que ele traga um atestado do ginecologista. Te confesso que eu tenho medo. Ou do pediatra. Ele já trouxe uma vez atestado do obstetra? Do obstetra, é verdade. Ginecologista vai revezando. Não, brincadeiras à parte, é verdade. Eu falei com ele pediu ajuda. Ontem ele já estava melhora. Melhora. Ele não
estava bem. A gente agora, sacaneia Chicão, aqui porque é nossa obrigação sacanear quem Senão tá a gente bem, estava entendeu? doente também. É obrigação. E não dá pra ficar falando que vai ficar doente, que Que chama fica. também. Daqui a pouco fica mesmo, né? É o poder da Da mente. mente. O poder da mente. Quero dizer que este que habita ao meu lado, no lugar de Chicão Tofani, é Felipe Conrad, para quem não assistiu o programa de sexta-feira, é o nosso pivô aqui da bancada. Quando um sai em férias, ele vem e tapa o buraco, tá? Então ele está cumprindo Opa. as férias, Assim. cumprindo as coveiro. férias da Ana, que retorna na segunda-feira da semana que vem. E aí depois, quando outros vão saindo em férias, talvez o Conrad acho que vai ficar aqui conosco. Hoje, Então, hoje, espero ele tá, que sim. hoje ele tá tapando o buraco do Chicão. Viu, Chicão? hoje ele tá tapando o buraco do Chicão. Mas Vai arranjar mudando- problema com ele. Vai mas arranjar não é pra ti, é pra ele mesmo. Mas falando de uma coisa muito importante, até que falamos de fim de semana, né? Friozinho gostoso que nós tivemos, ou talvez não tanto, e até uma chuva antes, né? Mas a verdade é que não existe nada melhor do que descansar num colchão bem confortável e num ótimo travesseiro. E acertar a combinação entre colchão e travesseiro é muito importante. É muito importante para você conseguir relaxar de verdade. Sabe onde você encontra essas combinações perfeitas? Na Sleep Shop. Lá, além de marcas conceituadas de colchões e travesseiros, tem todos os produtos com descontos especiais e todos os modelos para entrega imediata. Ou seja, você já sai da Sleep Shop com a entrega agendada. Então, não perca tempo, dê uma passadinha na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363, aqui mesmo em Porto Alegre, com estacionamento próprio, e confira estas novidades. Aproveite também para prestar atenção nas ofertas e escolha a combinação ideal para aproveitar o melhor do inverno de um jeito bem confortável. Você pode obter alguma informação pelo telefone 33 30 15 92. Lembrando sempre que Sleep Shop, sabe por que a gente indica? Porque você merece dormir bem. O sono é fundamental para a vida de uma pessoa. Conrad, tua manchete. Bom, o meu assunto hoje é uma grande reportagem do jornal O Globo, publicada nesse final de semana, que diz respeito ao clã Bolsonaro, a família Bolsonaro e as suas indicações de funcionários para ocupar os cargos de confiança. Esse levantamento do jornal O Globo foi feito por 3 meses através da Lei de Acesso à Informação, que trata justamente das contas públicas. Pois bem, dos 286 funcionários que o Bolsonaro e os seus filhos indicaram, 102 deles têm relação familiar ou com os próprios Bolsonaro ou então com pessoas próximas dos Bolsonaros. Isso dá um total de 32 famílias diferentes que estiveram entre essas indicações. O que chama mais atenção é que 35% desse total, ou seja, que é 35% desse total, chama atenção que 37 nomes, pelo menos, nunca estiveram nos locais onde eles deveriam trabalhar. Há indícios fortes, há investigações do Ministério Público. Cerca de 20 estão sendo investigados nesse momento pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Entre eles, o principal caso do Fabrício Queiroz, que foi assessor do Bolsonaro, depois foi assessor do Flávio. Inclusive, a filha do Fabrício Queiroz, a Natália, estava alocada no gabinete de Bolsonaro em Brasília, mas trabalhava como personal trainer em praias de Copacabana, postando fotos, por exemplo, nas redes sociais. E mesmo assim, o gabinete do Bolsonaro declarava que ela lá estava. Trato desse assunto porque é importante a gente destacar que há uma voz recorrente que diz que a mamata acabou, quando na realidade o Bolsonaro e a sua família são políticos de carreira e que têm as mesmas atitudes de tantos outros, as mesmas atitudes deploráveis. Recentemente, o Toffoli cessou a investigação, pelo menos de maneira parcial, do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz. Uma movimentação de mais de R$1 milhão na conta do Fabrício Queiroz, no esquema que era conhecido como o Rachadinha, e depois uma movimentação de 96 mil nas contas do Flávio Bolsonaro. Tudo isso colocado debaixo do pano. O crime não acabou, o crime só está sendo escondido.
Doutor, opa. Eu queria falar uma coisinha sobre isso. Fala. Uma coisinha. Assim, bom, para começar a matéria do Globo, já parte sem credibilidade nenhuma, porque aquele 1 bilhão e 400 milhões por ano que a Globo recebia, Já era. foi cortado para menos de 120 mil. Então, assim, prepare-se, o Fantástico vai ter essas bobagens todo domingo, a Globo News sempre tem uma denúncia, coisa e tal, né? O Queiroz movimentou R$1 milhão, sim, foi 1 milhão e 200, ele vendeu um apartamento de 600 mil e comprou um outro imóvel por 600 mil. Então, é uma movimentação de 1 milhão e 200 mil reais. Segundo, a dona Dilma Rousseff, ela nomeou nada menos que 86 ministros em 6 anos. 86 ministros. Então, assim, hoje o Bolsonaro falou sobre esse assunto e falou rindo, e eu faria a mesma coisa, porque primeiro já parte sem credibilidade, o Globo, né? E segundo, ele não tem 102 pessoas na família. Ele disse que eu não tenho 102 pessoas da minha família vivas, não existe. Eu contei toda a família chega a 24, 26 pessoas, incluindo primos, irmã e parentes, então eu não sei de onde a Globo tirou isso. Da lei de acesso à informação, Vitorino. Segundo, sim, a lei de acesso à informação, mas você mesmo disse, olha, pessoas que talvez fossem amigos de familiares. Não, parentes de... Parentes de amigos. Mas parentes Mãe, pai, pessoas que não tinham a mínima capacidade técnica Não, isso é opinião sua. Aí é outra coisa. Isso é opinião sua. Pessoas que nem estiveram no local. Isso é opinião sua e isso é também versão da Globo. Isso é também versão da Globo. Se tu desacredita o lastro jornalismo, de a 20 gente está aqui anos. para Sim, desacreditar o mas jornalismo. Mas da Globo eu lastro de desacredito. 20 anos, eu acho que é um jornalismo, lastro de 3 décadas. Olha aqui, jornalismo e Folha de São Paulo, a Globo e Folha de São Paulo, estão completamente desacreditados. Eles mesmos destruíram a credibilidade deles. A Folha nunca teve. A Globo, que tentava manter aquela imagem, destruiu completamente, porque aqueles quase 14 bilhões que foram repassados à Globo durante os governos de esquerda, acabou a mamata mesmo. E mamata é 14 bilhões. Não é um preguinho de assessor lá de 6, 7 mil reais. É 14 bilhões por ano. Isso é mamata. Então vamos lá. Vamos assim. Teve um parente, como é que é? Um familiar de um amigo que foi funcionário. Há familiares da ex-mulher do Bolsonaro, há familiares da atual mulher do Bolsonaro, há familiares de amigos próximos do Bolsonaro, só ocorreram. Nesse período inteiro de 3 décadas. Não, ok. São três décadas. É imoral, mas na época era Então deixa eu destrinchar aqui. 30 anos como político, certamente teve muitos assessores, trocou de assessor. Foram 286 funcionários do clã Bolsonaro, ou seja, da família Bolsonaro, e aí vai para os filhos Mas também. não tem 102 na família dele, rapaz. Hoje a Globo, ele respondeu a Globo. Mas não é diretamente da família, então é da família da mulher. Da família da da família mulher, do da empregado, da família do da filho, mulher. do cachorro. E há indícios em pelo menos 20 deles, Vitorino, de que as pessoas nem chegavam a pisar em Brasília. Traz notícia pra gente debater, Felipe. Uma coisa dessa tá completamente desfocada. São fatos. Não, isso não é fato. Isso é notícia montada pela Globo para pedir dinheirinho. E outra. Traz notícia, traz informação. Deixa a Roberta se manifestar. E seguindo o que o Gustavo está nos trazendo, eu acho importante a gente seguir numa linha que a gente tem há muito tempo e que é de um respeito muito valioso ao público, aos nossos telespectadores, que é trazer a informação e os contrapontos. O que a gente mais vê hoje em dia na mídia é justamente esse tipo de coisa, aonde a gente coloca uma certa posição e deixa. Então, por exemplo, nessa tua fala, falta falar as palavras que o presidente Bolsonaro deu em resposta a essa manifestação. E tu deves ter, então eu acho importante tu as trazer. Sim, o Bolsonaro ele considera normal, assim como ele considera normal o nepotismo, que é a indicação do filho dele, por exemplo, para a embaixada nos Estados Unidos. Ele não disse que considera isso normal. Eu ouvi, ele não disse isso. O filho dele, ele acha legal, Sim, se ele não vê problema, ele considera normal. Nós estamos falando sobre o filho dele lá na embaixada. É outra coisa que a Roberta está te pedindo. Com relação aos cargos de confiança. O que ele disse? Ele considera normal? Não, ele disse que na época não havia lei, não era proibido. Isso ele disse. Foi ou não foi isso? Sim, ele tentou normalizar esse discurso. Mas na época todo mundo não tinha isso, eu te pergunto.
Não sei, aí a gente vai ter que pegar o histórico da época. Mas agora tem números, por exemplo, de 2016, tem números de 2001, tem números de uma história recente. Tem a Natália Queiroz, só para finalizar, a Natália Queiroz, ela esteve sitiada no gabinete do Bolsonaro de 2016 a 2018. E ela trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro, postava fotos em praia de Copacabana. E o gabinete do Bolsonaro afirmou que ela compareceu 40 horas semanais durante todo esse período. Era do filho dele? Não, do Bolsonaro. A Natália Queiroz era do Bolsonaro. Do filho era o pai. Trabalhava no escritório do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Deputado federal tem escritório na sua sede. Há fotos dela na praia em horário de expediente. Eu morei no Rio, fui muito à praia no Rio. Puxa, tu quer falar sobre esse assunto? Vamos lá. Quero falar sobre esse assunto, dona Maria. Quero abordar todos os ângulos da questão. Por favor. Primeiro, acho que não resolve nada nós falarmos do passado. Insisto que no passado estão presos e os que não estão presos estão a caminho, estão sendo investigados e por nós estimulados todos os avanços. O que nós temos que arrumar, por isso falamos do Feliciano, nós estamos esperando consertar o país daqui para frente. O que se cobra é, primeiro, que haja sempre uma explicação, é importante a explicação. Tu tentares justificar porque faziam pior, ou porque tal não tem credibilidade, ou tem credibilidade, respeitosamente, acho que não resolve. Nós estamos atrás de um novo padrão. Eu gostaria, sim, que viesse uma resposta oficial, não debochada, porque não é para mim. É para 55 milhões de pessoas, ou 55% das eleições, que votaram no presidente e acreditam no presidente. Não tem nada com deixar de acreditar. Agora, coisas que estão ali no Globo, a gente já discutiu credibilidade do Globo, segundo jornal mais vendido no país, né? Isso é um dado que é estatístico, eu não tenho como desmentir isso. 7 jornalistas participaram da apuração, Ruxo. Se ele afirma isso, tá? Nós precisamos, até pelo dever de informação, contraditar com dados, porque não é difícil demonstrar que uma mulher trabalhou para ti, 40 anos ela fazia, algumas explicações possam existir. Essa é a discussão que eu acho que nos leva a algum lugar. A luz, exatamente. Pegando essa questão da atualidade que traz o Ruxo, acho que a gente precisa entender os atos e as atitudes, enfim, do presidente agora, enquanto presidente. Como, por exemplo, a diminuição de ministérios para 22 ministérios. A colocação de ministro conforme as suas habilidades. Ele não foi lá e negociou com as bancadas os nomes que os partidos queriam, como sempre foi feito, como foi feito em toda a vida, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores durante os 14 anos que ficaram lá. Então, ele teve atitudes completamente diferenciadas do que vinha acontecendo no país. Então, enquanto presidente, ele mostra uma nova política, uma nova composição no seu ministério, na contratação. A gente nota pessoas que realmente são especialistas. Tirando um ou outro nome que realmente aí veio a indicação da bancada, que a gente sabe, de Damares e tudo mais, que são poucos ministros, nós temos ministros hoje absolutamente técnicos que foram contratados pelo presidente Bolsonaro, que mudou, sim, a política de contratação e de formatação dos seus ministérios. Isso, para mim, é uma informação valiosa e é o que mais vale, e que aí eu concordo com o Vitorino. Essas informações, elas ficam lá embaixo no jornal, elas não são, talvez, midiáticas e que chamem as pessoas, olha só, o Bolsonaro durante 30 anos contratou isso e aquilo. Não, gente, vamos tratar do Brasil daqui para frente. Quem é que está administrando o nosso país? Quem são os nossos ministros? São técnicos, não são técnicos? É daqui para frente. E vai continuar na linha de rodapé por uma razão muito simples. Acabou a mamata dessa turma que mamava, desculpa o termo, os telespectadores, do governo. Como eles não estão mais ganhando dinheiro com isso, fica no rodapé. Muito obrigada, suas palavras foram impecáveis. Parece que o Bolsonaro também, na 5ª série, parece que ele derrubou o picolé de um coleguinha. Não, e no segundo, com 2 anos também. Eu acho que tinha que fazer uma investigação e capa do jornal Globo, o segundo jornal mais mal vendido. Vamos continuar nessa linha das coisas mal feitas. Por favor, Magda, é porque é bastante interessante, né? Quando diz respeito ao Bolsonaro, a gente deve pensar só daqui para frente. Mas a todo momento se justifica ações do próprio Bolsonaro, utilizando o comparativo com o que foi feito no passado, tentando
erguer o Bolsonaro através de uma comparação esdrúxula com os governos anteriores e tentando normalizar várias das atitudes que não são normais do Bolsonaro. Qual foi a comparação que foi esdrúxula? Não entendi. Pode me situar? Qual foi a comparação esdrúxula com relação aos outros? Por exemplo, 9 ministros do Bolsonaro são investigados. Um deles é condenado. E na tua citação, tu acabou dizendo, por exemplo... Condenado por improbidade administrativa, o ministro Ricardo Salles. E 9 deles são investigados. Se 9 ministros do Lula fossem investigados quando eles forem nomeados, a gente não estaria aqui falando... A gente não estaria aqui falando disso como algo errado? Por que com o Bolsonaro é normal? Eu quero ouvir o Marne Barcelos a respeito desse assunto, se é que ele quer falar. Não, eu queria fazer uma homenagem. Então faça uma homenagem, Marne. Para mim, Marne, finalmente resolveu fazer justiça a mim, Marne. Resolveu fazer justiça a mim. Muito obrigado. Admiro o seu conhecimento e a sua blandícia. Pois gostou da blandícia? Blandícia. Mas não era para mim a homenagem, senti. Para as pessoas que chegam a determinada idade e acham assim, eu vou parar, estou muito cansado e tal. Natália Timberg, completando 90 anos hoje. Opa, que legal! Esteve aqui não faz muito tempo. Plena atividade na novela das 9, tá ali dominando a cena, abre a câmera nela e aquilo, eu chego, tá com lenço babando, porque ela é maravilhosa, sabe? Ela lembra tantas figuras do cinema. Ela provou alguns sonhos teus na tua adolescência. Mas isso é intimidades minhas que eu me reservo a não que o senhor fala com seus olhos... Mas os olhos do Marne saltitam ao falar da Natália Timberg. Saltitar não gosta dessa palavra. Ai, saltitar é uma coisa meio... Projetam-se. Natália Timberg, você... Vai fazer o comentário dele, não é? Fala, ele fica quieto. Inspiradora de muitas e muitas pessoas que chegaram a determinada idade e não querem mais trabalhar. Conversando com um amigo meu, ele me disse o seguinte, quando você para de trabalhar com 70, 80 anos de idade, você está a um passo do Alzheimer. Você que sempre trabalhou, usou a sua cabeça, a sua mente, não pare. Não pare. A Natália Timberg, ou Timberg, é um exemplo de tudo isso. Natália, um beijo para você. E eu quero agradecer a família Malman, Bruno pai, Bruno filho, magistério, pelo belo churrasco que me ofereceram. O que é isso, senhor? Mas o quê? Matei a minha fome por uma semana, senhor Bruno. 0800, Mário aplicou 0800. Eu quero também que você nunca deixe de lado os seus ambientes. Agora eu quero falar em decoração para a sua casa. Saaf Decoração e Presentes. Vamos assistir essas ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando, a loja está aberta de segunda a sábado esperando por você. Vamos dar uma olhada? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Pois a Saaf está localizada bem aqui pertinho, em Canoas, na BR-116, ao lado do viaduto do Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Fácil acesso, fácil estacionamento. O que você não pode é deixar de visitar a Saaf Decoração e Presentes. Você vai sair de lá maravilhado. Falando em maravilhado, o nosso assunto das placas, dos bruxismos e dos gastos não param. O Dr. Manuel Barrios diz o seguinte: a placa acrílica é a placa de Michigan e deve ser rígida, porque pelo fato de ser rígido, faz com que haja o deslize da mandíbula, movimentos excursivos, não havendo tratamento da mandíbula, como no caso do silicone, entendeu? São coisas diferentes, ou seja, a placa acrílica é a ideal. Isso cura bruxismo?
Mas bruxismo não daquelas que tem vassoura e cabelos Pois é, eu tinha que espetados. dar pra uma ex-sogra minha aqui. Ai, que Mas é tua ex, né? Por isso que ela é tua ex, Por né? isso que eu não preciso dar mais. Ah, é isso aí. Doutor, Muito posso ler agressivo, umas senhor mensagens Vitorino. aqui Vai, no vai. WhatsApp? Eu cedo a minha vida, dona Clara. Muito bem. O senhor é muito educado. Muito obrigado. Boa noite, Quando quer. Carla e bancada linda. Estive em Porto Alegre nesse final de semana. Passei pela 101 e tem um trecho em obras. Verdade que é um pedágio que está saindo. E, por favor, manda um beijo para minha mãe, que completou 81 anos no sábado. Maria Meirelles, um beijo aqui de toda a bancada. Ela não perde um programa por nada. E o tio dela, o Aldo de Gravataí, que também é um grande fã do Chicão Tofani, que hoje não está presente, é a nossa telespectadora Loiva de Balneário. Manda um beijo também para todos. Boa noite, bancada. Acabar com os penduricalhos de que forma? Se o Legislativo modifica ou altera as leis, acreditam mesmo que os deputados e senadores votaram contra qualquer benefício ou votarão contra qualquer benefício que os favoreçam? Como a Carla disse, falta vergonha na cara. Esses que se dizem representantes do povo agem como governantes, pensam no próprio umbigo e oferecem migalhas aos pobres. Muito triste. Abraço a todos. Entre outras manifestações. vamos relembrar uma história. Um tempo atrás, o doutor Fernando Flack, que é lá da OAB, a gente se conhece de lá, ele escreveu para nós que a mãe dele ia estudar com 60 anos, 50 anos. Pois não é que neste final de semana, a Maria Conceição Flack, que é mãe do Fernando Flack, aos 61 anos, formou-se em psicologia. Olha, então, que os legal. nossos cumprimentos a ela, que é aquela coisa, Marne, não para. Os filhos crescidos, pode parar, cada um não do pode seu parar. jeito, ela foi lá e fez uma faculdade de psicologia. E no domingo, numa festa lá no Parque Rum, numa feijoada, onde o pai Paulinho, que cuida do Chicão Tofani, foi por ele que eu soube que o Chicão Tofani estava doente, que o Chicão tinha pedido um auxílio para ele. Teve lá a escola de samba, que ele será tema, fez o lançamento do seu samba enredo, e lá estava a dona Ida, que é a mãe dele, que eu sempre encontro, é nossa telespectadora, assiste todos os nossos programas, se não é o primeiro, ela assiste o segundo, mas ela sempre assiste. Então, um beijo grande para elas. E para essas duas mulheres, eu quero deixar uma sugestão, quer dizer, quero fazer uma pergunta. Vocês já foram ou já conhecem a Centro Erótica? Pois eu quero dizer a vocês que a Centro Erótica fica localizada dentro do complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, com segurança, acessibilidade e estacionamento grátis em compras. Lá você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas e ótica, o que lhe dá muito mais segurança nas medidas para a confecção, principalmente dos seus óculos multifocais. Atendimento para todas as idades, inclusive o infantil. Vá para a Centro Erótica. Variedade, qualidade, preços que você merece. Avenida Soledade, 565 em Porto Alegre. Telefone 3335-1659. Não espere mais. Olha que lugar lindo, que lugar acolhedor. Localizado dentro do Complexo Mãe de Deus Center da Avenida Carlos Gomes, na Soledade 565. E eu quero contar para vocês que eu estou usando com exclusividade, e eles têm lá agora na Centro Erótica, é a nova sensação, são óculos Swarovski. Esse óculos que eu estou usando, bota aqui uma de perto. É um óculos Swarovski. Para onde eu olho. Que isso, olha dona só, Amanda? lindo. Olha que Te mexe lindo. um pouco pra ver o brilhozinho, olha que assim, graça. ó, porque aí vê os brilhos, senão fica a luz da TV. Então, assim, estão lindos, com preços muito bons para serem óculos Swarovski. Não deixe de Os fãs aparecer. da Dona Magda que iam até Santa Maria, agora a fila vai continuar. Não sei onde é que vai parar os fãs da Dona Magda. Puxa, eu Pois, Dona Magda, antes de introduzir o meu tema... Pois não. Deus. Olha, parou, vamos lá, Marne. Eu vou introduzir o tema. Marne, tu tá Mas mutley o hoje, seu né? Marne tá demais. Seu Tu Marne tá dando demais. tapa escondendo a mão. Antes, Tô vendo. então, eu só quero fazer as duas justas homenagens. Aqui a dona Tatiane Pereira, e eu faço, então, homenageando a toda a Roi dos Ratos, seu Marne. Toda a audiência máxima. E a dona Nadir Paz. E já vou pro meu assunto. Arroz dos doutora. Ratos que teve um assunto importante resolvido nesse sábado. O prefeito e o vice-prefeito foram julgados, o impeachment foi julgado e foram absolvidos. A equipe de advogados que atendeu lá foi fantástica, parabéns. Então tiraram a ratoeira de lá. Tiraram a ratoeira, não precisa mais. Não faz isso, tu faz isso, né? Agora Dona tu Tatiane, aguenta. roubaram aqui o abraço, mas não vão deixar. E a dona Nadir Paz também. E deixa eu ir pra minha manchete. Vai lá, senão diz já que me tu vai corta. perder, tu Senão vai já perder. me corta aqui. Eu trouxe as perca últimas do tempo. caso do assassinato
com o ex-jogador Daniel, né? Que foi uma tragédia. Pois a testemunha-chave depois esta semana, e chamo ela de testemunha-chave porque ela depõe dizendo o que aconteceu. Ela estava na famosa festa na boate, estava depois na casa e ainda acompanhou a saída do carro. O que ele diz? Ele traz fatos novos, dona Magda, constrangedores, porque a esposa do Brits, por quem ele matou por ciúmes, ou pela moral, entre aspas, dele, beijou vários garotos na festa, dona Magda. Esse é o depoimento. A esposa? A esposa do Brits. Agora sabemos por que a filha é assim. A esposa do Brits, ela gostava de... E teve um momento na festa muito delicado que ela foi com o menino para o banheiro. Depoimento do Lucas Mineiro aqui. O Mineiro é o apelido dele. Ele tem nome, tá? Ele que está dizendo isso. Então, que ela foi pro banheiro e o Brits viu, foi lá. Então, o clima já estava tumultuado. Muita bebida, estavam visivelmente embriagados e foram para casa. Quando chegaram naquela festa que houve lá, todo mundo à vontade. O jogador estava desnudo, apenas de cuecas, né, na cama. Quando foi, então, ele dá o testemunho de que houve o primeiro estrangulamento do jogador, ainda na cama. A mãe e a filha, e isso vai contar a favor dela, a mãe e a filha tentaram intervir para que ele parasse com a agressão e não conseguiram. O pai rechaçou, e o pai e marido rechaçou tanto a esposa quanto a filha, que tentavam evitar. Esta testemunha também foi ameaçado, porque ele estava com o clã. Das 7 pessoas indiciadas, 6 estão presas. Esta clã estava em volta. Então essa testemunha tentou evitar e foi dito assim: se tu não vai participar tipo ser solidário ao que está acontecendo aqui, vai sobrar para ti. E ele, temendo pela sua vida, ele também recuou. Então, o testemunho dele é claro. E ele está sofrendo agora um processo de intimidação através do advogado de defesa. Estão assustando a ele, estão assustando as demais pessoas ali que estão com medo. E o advogado, então, um assistente de acusação contratado pelas testemunhas e pela família da vítima, estão assegurando a seriedade, a segurança das testemunhas, né? E que não temem a verdade. Então, esse caso, ele traz, dona Magda, não só a tragédia por si só desse menino que perdeu com a teridade, né? A forma de ter decepado seus órgãos genitais, tá? Mas a máfia que vivia em volta desse moço. Insisto, felizmente, dos 7 indiciados, 6 continuam presos, só está solta uma mulher que quis falsear o testemunho. Então, como o crime dela é menor, ela está aguardando solta o julgamento. E esse rapaz que testemunhou, que hoje apareceu, né, a mídia mostrou, ele desde o início, ele foi no da delegacia e disse o que tinha visto. E aí ficou resguardado justamente. Não mora mais nem na cidade. Ele se preservou, porque, volto a dizer, há uma máfia em volta do Brits. Ele vivia a origem do seu dinheiro. Tudo está sendo questionado porque ele vivia no submundo do crime. Que horrível. Mas falando em morava, não morava, alguns telespectadores, eu não pude prestar atenção no que tu falasse. Eu falei agora há pouco sobre decoração para a sua casa. E falei na SAAF Decoração e Presentes, que é um ótimo lugar para você fazer essa decoração, buscar o que você quer. Vamos assistir essas ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando que a loja está sempre aberta de segunda a sábado, esperando a sua visita. Vamos conferir? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na SAAF Decoração e Presentes. Na SAAF você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a SAAF Decoração e Presentes.
E a SAAF tem tudo isso e ainda está localizada bem aqui pertinho em Canoas, na BR-116, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Fácil acesso e fácil estacionamento. O que você não pode deixar é de visitar a SAAF Decoração e Presentes, Marli Barcelos. O Lula e o Sérgio Cabral continuam filiados aos seus respectivos partidos. Apesar de estar sendo que ele tem já 216 anos de condenação, o Sérgio Cabral, ele continua filiado ao MDB, antigo PMDB. E o Jorge Pisciani, que é outro que está preso, não sei se saiu da cadeia, disse que o Sérgio Cabral era o melhor quadro do partido no Brasil, do MDB. Imagina se não fosse. Bom, o Estatuto 231 do PT prevê expulsão em caso de condenação por crime, né? No MDB, o artigo 1º diz exatamente a mesma coisa. O que é que eu quero dizer? O PT sem o Lula não existe. Bem, na verdade, é isso que acontece. O PT sem o Lula. O Lula é a estrela do partido. O Lula é o mártir hoje do partido, se é que eu posso usar esse termo aqui. Então, ele é o mártir do partido, não pode sair e não sairá do partido, porque eu duvido que alguém tenha coragem do PT de expulsar o Lula do PT. Não vou fazer isso, obviamente que não. E o Sérgio Cabral, não sei o porquê, continua ainda como militante do MDB, quer dizer, como agregado, sei lá qual é o termo que eu posso usar, porque essa altura dos acontecimentos, o Sérgio Cabral, que é um estroina, a bem na verdade, uma pessoa que teve tudo aquilo que o povo carioca podia dar a um político, ele foi deputado estadual, presidente da Leste, senador, 2 vezes governador do estado e atirou tudo pela janela com aquela ambição desmedida. Sinceramente, eu conheci o Sérgio Cabral, aqui eu já contei diversas vezes, participou como debatedor do meu programa na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, muitos anos, e sempre um camarada agradável, sempre chegava atrasado, né? Eu brigava com ele todos, chegar atrasado, não pode chegar atrasado, rádio e televisão não pode chegar atrasado. E ele, nunca acreditei, com o pai que ele tem, o jornalista Sérgio Cabral, que é uma pessoa maravilhosa, que tinha orgulho. Mas o senhor tem o nome do governador? O governador é meu filho, ele dizia. Morreu, Sérgio? Não, tá com Alzheimer, tá com problema de Alzheimer. Agora, já não sei. Coitado, até sabe lá se já não saiu, desligou o botão. Alguém me disse que não é verdade, que ele está com plena consciência. Eu não sei exatamente, porque eu não estou mais no Rio há muito tempo. Então, são as duas figuras, né? O Lula, que teria que ter saído do partido, em vista da condenação, segundo o estatuto do próprio partido, para ele não funciona, e o Sérgio Cabral, que a gente conhece essa história terrível do Sérgio Cabral. Eu estava vendo aqui a relação, você estava falando de partido, só para fazer uma emenda pequenininha. Dos 23 ministros do Bolsonaro, 16 deles não têm nenhuma filiação partidária, são técnicos. E dos 39 ministros da Dilma foram distribuídos entre PT, PMDB, PRB, PP, PR, PCdoB, PROS, PSD, PDT e PTB. E Carla, todos o Temer era o vice da Dilma. Ministérios. Pois não, Roxão. Se não queria cortar o assunto deles, Não, se encerrou deles, só para dizer, seu Mário, talvez, é uma hipótese, não conheço o regimento interno nem do PT, nem do MDB, que era o do Sérgio Cabral, né? Talvez porque, não sei se já do Cabral já transitou em julgado ou tem pendência de recurso. Então, para isso, a exclusão seria quando transitasse em julgado. O do Lula eu tenho certeza que não foi, porque está pendente o julgamento no STJ. Eu acho que o Cabral tem são 27 processos que o Cabral responde. 2 deles parece que estão transitados em julgado já. O recurso não subiu por falta de... Aí transitou em julgado. Não é recebido, transitou em julgado. Agora a dona Magda, quando usa um termo, né? Parece cachorro quando cai da mudança. Ele tá com a cara. Cachorro quando cai do caminhão da mudança. A cara dele, imitando o Leonel. Me parece que realmente ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo, caiu do caminhão da mudança. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico, onde essas e tantas outras informações você tem acesso nas suas 24 horas, sem pagar absolutamente nada. Você baixa o aplicativo nas plataformas da sua preferência e fica sempre bem informado. E não vai daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, alguém vai ligar para você e dizer agora não, agora tem que pagar. Não, é de grátis, sempre foi de grátis. www.osul.com.br. Nós vamos encerrando o nosso Atualidades Pampa de hoje por aqui.
Mas não. O que se assustou? Quer ler alguma coisa ainda? Temos manifestações do Facebook. Posso ler as manifestações? Pode. Algumas dá pra ler. Olha, a Clarice diz que a placa de bruxismo da filha dela custou R$1.900. A Yolanda diz, Felipe, a vida nos faz refletir, nem sempre temos razão. A Maria de Lourdes, melhoras ao Chicão. A Nilza, de olho na telinha, em Tramandaí. A Rô Azevedo, eu gosto que os nossos telespectadores eles já vão dando a informação. Falando em responder, Carla, deixa eu aproveitar esse gancho para responder para algumas pessoas. Cabelo, maquiagem, que a gente fica falando. Então é assim, ó. Quem cuida do meu visual, pelo menos daqui para cima, é o Nil Bordeaux. É o Rodrigo Paim na maquiagem, é o Antônio na escova e no corte de cabelo, a Terezinha na pintura, a Jana na manicure, mas você ligando para lá, você tem uma equipe de profissionais maravilhosos que vão lhe deixar tão bem ou até melhor do que eu. Daí para baixo quem é que cuida? Como é que é? Isso aí é indiscrição da tua parte, né, Gustavo Tonino? O povo quer saber. Não, o povo não quer saber. Vamos perguntar. O povo quer saber, esse tipo de coisa interessa. A Yasmin aqui no Facebook, quem usa silicone aí? Nenhuma de nós. Tu usa silicone? Eu tenho silicone. Tu tem silicone. O Marne tem, mas é... O Chicão já declarou onde tem. Não, o Chicão não fez ainda, gente. E quem quiser saber, tem as fotos, né, no livro dele, que ele vai lançar. O próximo livro tem. O silicone moderno é da boca, que agora o silicone é na boca. Mas se botar silicone na boca... Fazendo uma alusão às pessoas que estão botando boca. Aquele beição de Donatella Versace. Exatamente. O Chicão tem aquele beição? Não, mas é isso que ela tá dizendo. Não, o Chicão botou no que o novo silicone, entendeu? É na boca agora, não é mais no peito, é na boca. Sabes que eu sou um homem de vanguarda, eu procuro sê-lo, aceito todas as evoluções, mas eu faço uma crítica. Até hoje, não conseguiram acertar a técnica da boca. A boca fica A estranha. boca é difícil. Mas a Angelina Jolie... Não, a boca é dele. Essa é original de você. Essa é de fábrica. É assim, ó, o Botox, olha aqui, ó, o Botox, o contorno com ácidos e coisas, passa, Botox tá? também faz. Botox também. Agora, mas ele não demais. Acontece que fica assim, ó, tenho a boca preenchida, é um atestado com eu não fico pensando assim, a boca vai ficando elástica, daí se não bota o preenchimento, ela vai ficando... Ela vai murchando. O preenchimento é uma evolução. Claro, mas tem que ter parcimônia pra fazer isso. A boca é que realmente não consegue achar, talvez porque só a criatura que criou o ser humano, né, consegue achar a dimensão. Ele falou na Ângela Jolie, mas aí é original de fato. Eu vou contar pra vocês uma coisa. A doutora Isabel Palma-Cu, que é uma dermato, ela diz o seguinte: esse tipo de coisa, plástica, o preenchimento, ele vicia as pessoas como o álcool, como uma droga, e as pessoas nunca estão satisfeitas, nunca, elas vão fazendo, elas se deformam, porque chega uma hora que não dá mais para fazer. Não, vão botando coisa, e perde a naturalidade. É vício. Vai virando um vício, né? Não, parece tatuagem também, assim, a pessoa começa... Ela nasce uma e morre outra, não é a mesma pessoa. Seu Marne tem tatuagem, seu Marne? Inclusive, eu Nunca. Seu Marne tem alguma tatuagem? Eu tenho silicone, tenho tatuagem. Tem tatuagem. Movimento da bancada. Silicone eu não arrisquei, né? Acho melhor não, mas a tatuagem tenho. Mas uma hora tu vai botar silicone. Será? Pode ser no lóbulo da orelha, sabia? Silicone a gente põe em um monte de lugar. Pode ser. Vou na tua dica. Gustavo Tonino, tu tem alguma coisa, não? Silicone? Tá telefonando, Gustavo? Não, tocou o troço aqui. Tocou, tá bem. Então vou fazer o seguinte, Gustavo Tonino. Eu tenho um amigo, nosso querido amigo de todos, Júlio Lima Menezes. Ele tem o distintivo do Grêmio bem pequenininha, bem delicado. Essa eu confesso que lhe invejo. Talvez ainda crie coragem e faça essa tatuagem. É um distintivozinho pequeno, ou na perna ou em braço, acho muito legal. Faz um lugar que seja discreto. O senhor fez uma afirmação infame. Pois não. Bem delicadinho, senhor. Agora, o que eu acho... Não é aqueles troços mastrodontes, tem gente que pega as costas todas e tatua. Não, ou tatua todo o braço. Isso, fazer um troço delicado, um troço no nosso... Agora, eu acho trazer aqui, que eu acho que é importante também, assim, ó, a gente tá vivendo mais, né? Tem pessoas que se tu faz qualquer intervenção em ti, baseado no olho do outro, se fica bom, se fica ruim, tu sempre vai estar insatisfeito, porque tu vai precisar do reforço do outro para te sentir bem. Esse é um mundo, é uma patologia.
tratando de gente normal, que tem ali, sabe que não é o mais lindo do mundo, mas é feliz consigo. Eu acho que é um recurso bacana. Chega um ponto que a gente sabe que o tempo traz sabedoria. E tu poder te reformular, fazer uma plástica, te arrumar, às vezes até construir, poxa, eu gostava, quero experimentar ter mais peito, que delícia, entende? É viver, é se viver. Se tu paga tuas contas, tu vive bem contigo mesmo, brinca um pouco. Se ficar ruim, Tu brincou de botar silicone, de fazer preenchimento? Não, eu acho que é uma coisa que cada um faz aquilo que quiser. Eu sou a favor. É porque a gente aqui, eu faço E é muito questão da autoestima, né? Isso, A autoestima da pessoa. A pessoa tem que se sentir bem. O que eu acho que sim, que a gente tem uma geração de meninas, às vezes com 14, essa fase da adolescência, essa fase Isso eu acho uma de loucura. transição, os pais têm que ficar alerta. Mas se a gente for ver, até a legislação proíbe que elas façam, né? Então, assim, Mas o problema, tem um lado Roberta, bom disso. mas o problema não é fazer. Fazer, tudo bem. Agora, experimenta uma vez, daí faz uma segunda vez, faz uma terceira vez. O problema é o vício. Isso, Tudo que é Fica exagerado doentio, é é problemático. A verdade. repetição Mas eu é acho que o problemático. vício, por tudo que vi sobre a matéria, o vício está em tu faz o nariz. Aí tu quer fazer o rosto, aí tu quer fazer a sobrancelha, tu quer fazer a boca. Não é fazer a mesma coisa. Não, Agora, doutor, não. Mas aí Não, preenchimento. Por que eu ouvi essa história? Porque saiu do consultório de uma médica uma senhora deformada. Deformada. Tinha acabado de fazer um preenchimento. E eu falei com a médica, com essa cara dura que eu tenho, né? Eu digo, não foi a senhora que fez isso nela. Que horror. Aí ela me olhou e disse, por quê? Porque a mulher tá um horror, como é que a senhora jamais... Ela disse, fui eu. Eu disse, como assim? Eu teria vergonha de assinar uma... Ela disse, mas Magda, e ela me disse que as pessoas têm visto, ela disse assim, ela vai em algum lugar. Eu sou uma profissional, eu vendo isso, esse é o produto que eu vendo. Eu digo que não precisa, mas a pessoa quer, eu faço. Agora tem uma- outra. Não, só porque assim, ó, é importante consultar um profissional. Sem dúvida. Porque Bom. não é assim. E muito importante escutar aquele profissional. Não é assim, eu quero preenchimento. Porque às vezes o preenchimento nem é a melhor opção para aquela pessoa. É o preenchimento para quem tem uma pele mais fina, mais flácida. Daqui a pouco começa a cair, fica bozo, sabe? Aquela bochecha. Não, Assim, fica fofão. Fica fofão, bozo? exatamente. Não é bozo, eu É errei. fofão, ela É errou fofão. o fofão. Ela errou personagem, o tá aqui. personagem. É, exatamente. Fica o fofão. Fica Então, fofão, assim, mas tu caiu tem pra- que confiar na dermatologista, no cirurgião, enfim, no médico que a pessoa vai. E tem que escutar, porque tem um limite. Tudo tem limite, inclusive cirurgia ou preenchimento, esse Agora, tipo de coisa. uma coisa que não precisa ter limite é o exercício físico. E eu preciso fazer essa observação que o nosso colega de bancada, o Dr. Ruschel, andou postando uma fotografia muito cedo, amanhã, se não me engano, era domingo, ele estava lá, firme e forte, honrando essa malhação. Olha, foi assim, ó, de lembrar que todo mundo que não faz a barriga atividade tá física... Eu vou ficar com vergonha divulgador. agora. Mas ele tem barriga de tanquinho. Eu com a minha idade não faço atividade. Ele com a Hoje vocês correm atrás do Essa prejuízo. Vocês observação- não, nós corremos atrás do prejuízo. Mas já que vocês estão gastando tanto dinheiro fazendo preenchimento, fazendo silicone, não sei o quê, vamos ver como é que a gente pode ter dinheiro para fazer isso, Gustavo. Agora, hoje foi divulgado pela Caixa Econômica Federal, pelo Ministério da Fazenda, um calendário para saque do Fundo de Garantia. Esse ano, a partir de setembro, quem tiver conta do Fundo de Garantia, ativa ou inativa, poderá sacar R$500 de cada conta, tá? Então, deixa bem claro, tem gente hoje já está mandando uma porção de mensagem, mas eu tenho, eu trabalho na empresa, eu tenho uma função de não sei quem, a função de não sei quem tem contratos diferentes. Então tem 2 contratos, são 2 contas. Se em vez de sacar 500, pode sacar 1.000, 500 de cada conta, tá bom? Tem conta inativa? Também. Cada conta, cada continha separada vale R$500 que você pode sacar em setembro. A partir de abril de 2020 começa uma programação que ainda não está definida, não está regulamentada, mas a partir de abril de 2020 todo trabalhador vai poder fazer saques anuais, se quiser, claro, do seu fundo de garantia. O governo vai regulamentar isso, se serão percentuais, se será um valor fixo, enfim. Isso o governo deve divulgar somente a partir de janeiro ou fevereiro, mas já está programado para o início de abril, dia 2 de abril, começam os saques anuais e assim vai ser todo ano. O trabalhador tem o seu fundo, recebe o seu fundo, mas vai ter acesso ao fundo. Aquele discurso que as empreiteiras tiveram lá e tentaram, através de lobby,
fazer a cabeça do presidente para que não autorizasse isso, porque ia faltar dinheiro para a construção civil, por Minha Casa Minha Vida, não colou. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, mostrou os números e disse que tem dinheiro suficiente, sim, para o trabalhador e para o Minha Casa Minha Vida. O problema do Minha Casa Minha Vida não foi o governo, foi uma boa ideia que tiveram e que tinha tudo para, digamos assim, não ser a solução, mas amenizar o problema da habitação no Brasil. Todo mundo sabe que eu sempre critiquei governos quando erram e sempre valorizei o investimento, o empresário, o empreendedor, aquele que faz a riqueza de um país. Mas dessa vez eu tenho que dizer que quem comprometeu Minha Casa Minha Vida foram os empresários, a construção civil que destruiu Minha Casa Minha Vida. Grande parte dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, com 3, 4 anos, já apresentam problemas, construção de má qualidade, parede de gesso cartonado, gente que pagou 140, 150 mil por imóveis que deveriam ser vendidos abaixo de 100 mil. Então, assim, a ideia do governo foi boa, mas o olho grande da construção civil que comprometeu o programa, que hoje tem um índice acima de 26%, ou seja, acima de 26% de inadimplência. De cada 4, um não paga o Minha Casa Minha Vida. É muito difícil retomar esses imóveis, são imóveis que perderam o valor de forma assustadora exatamente por causa desse processo de degeneração. Então, assim, quem for chorar lá em Brasília, dizer que ia faltar dinheiro para a construção civil, tem que botar o dedo na consciência. A ideia do Minha Casa Minha Vida era boa, tinha tudo para se retroalimentar, o cálculo atual, se não era certo, podia ser refeito, atualizado, mas quem destruiu o Minha Casa Minha Vida foi exatamente imóveis muito acima do preço e do que valiam. Dinheiro tem. O que faltou foi senso de cidadania. Dona Magda, eu quero reforçar o que está dizendo o Vitorino e dizer da importância dessa injeção no mercado. Se imagina que, dando certo os cálculos, se consiga elevar 0,2 no PIB do país, só com a injeção da economia, com a movimentação da economia. E para se ter importância, porque às vezes a gente vive numa realidade do que é o povo brasileiro, o Brasil como um todo. O Brasil não é Rio Grande do Sul, não é região sul, não é sudeste. O Brasil é Amapá, Macapá, é Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, né? 211 milhões de contas serão extintas com um simples pagamento, não é de R$500, é de até R$500, é uma coisa extraordinária. Então, 211 milhões de contas serão extintas dos 286 milhões de contas que tem. Então, vai injetar dinheiro na coisa, vai movimentar os negócios, pessoas vão quitar suas dívidas também, e em quitando essas dívidas volta o crédito, é uma cadeia produtiva. Então essa medida tem que se aguardar. E vem para agosto agora ainda, juntando essa boa notícia, o PIS/PASEP. A gente vai trazer os dados também, mas vai injetar mais dinheiro na economia. Agora, no final da tarde, o presidente Bolsonaro também assinou o decreto antecipando parte do pagamento, 50% do pagamento de 13º salário para os aposentados. Todos os aposentados, os velhinhos, vão receber 50% do 13º de forma antecipada agora em agosto. E tem um outro detalhe que eu acho importante nisso. O ministro Paulo Guedes definiu bem. A ideia é criar um 14º salário para o trabalhador. Daí o porquê que as datas vão ficar sempre entre abril e agosto. O trabalhador teria o 13º em dezembro e depois, entre abril e agosto, teria uma espécie de 14º salário sacando do seu fundo de garantia. A ideia é boa, dinheiro para o trabalhador. Os velhinhos que vão receber o 13º são os aposentados. Os aposentados que contribuíram 35 anos para a nação. A maioria Entre eles e o Mário. Esse não é carinhoso. Bom, Mário e Barcelos falando de velhinhos, vamos aos aniversariantes. Rapidamente aos aniversariantes de hoje, Jean Cocteau, né? Eu tenho falado muito no Jean Cocteau porque ele tem algumas frases. Ele não tinha um braço, né? Ele quer fazer um filme da sua vida, ele gostaria de fazer, né? A primeira frase, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Essa é fantástica, essa frase, né? Essa é boa. E a outra, os jovens adoram desobedecer,
mas atualmente não há mais ninguém para dar ordens. É verdade. Essa é uma grande verdade, né? O Gentil Cardoso, treinador de futebol brasileiro, não sei se o senhor lembra dele, Gentil Cardoso, né? Não, é um Treinou... pouquinho anterior, é um pouquinho anterior. É verdade. Ivo Pitangui, doutor Ivo Pitangui. Eu acho que não preciso falar do doutor Ivo Pitangui. Bastante em plástico e tudo mais. E doutor Ivo Pitangui, eu li uma biografia dele há uns 2 anos atrás. Foi um homem notável, saber, conhecimento, um oportunista no bom sentido, sabia aproveitar as oportunidades do Dr. Ivo, né? Uma referência realmente mundial. Warren Watts, que é um ator americano, a Monique Evans, que completa hoje 63 anos. No dia de hoje, a Monique Só Evans. eu faço aniversário. Petrônio Gontijo, ator brasileiro de aniversário hoje. A Ingrid Guimarães, que eu acho maravilhosa, aquela moça, né? É uma atriz fantástica. E essa moça que eu vou falar agora, que eu sou fã de carteirinha, a Renata Fã. Renata Fã, gaúcha, foi para São Paulo, entrou no mundo do futebol, arrebenta, linda, bonita. E esses dias, mas ela é loira burra. Eu disse, pelo Ia ser contrário. burra como ela. Inteligentíssima. Fez direito aqui no Rio Grande do Sul e fez jornalismo lá na FIANF, Faculdade Integrada Coisa, né, Mário Barcelos? Fazer direito e fazer coisa... Não, ela é joia. Renatinha. Não, acho legal porque ela estudou. Um beijo pra você, Renatinha, em São Paulo. Você é linda. Tu tá te alçando, Como Mário assim? Barcelos. Tu tá te alçando. Muito soltinho, tio. Quando concluiu aí, tio? Não fica com ciúmes. Eu não sou tio, eu sou vovô. Vovô concluiu aí, não? Sim, senhora. Então vamos, Felipe, ao teu assunto. Ontem teve um concurso público do TRF4 e eu gostaria de destacar um ponto específico sobre o transporte público de Porto Alegre. Não tinha um agente da EPTC aqui ao lado no orfanatrófio. Vocês sabem muito bem como é que funciona o orfanatrófio. Que horrível. Fila de mais de 1 hora para sair da orfanatrófio aqui da frente da Pampa e tentar pegar algum tipo de aplicativo, porque não houve o mínimo planejamento de colocar ônibus, por exemplo, como transporte público, fazer essa saída. Então, milhares de pessoas estavam aqui em determinado momento do dia, esperar ônibus aqui em cima do morro, e Desceram a pé. o prefeito Marquesano não fizeram um mínimo planejamento, era algo que se sabia com antecedência, o que custava deixar 5, 6 ônibus parados aqui na frente da Rede Pampa de Comunicação para levar as pessoas. Não era de graça, né? Não era de graça, era só ter o veículo. Era só ter o veículo. A empresa que faz essa ligação aqui, ela tinha que ter sido comunicada. Eu acho que a EPTC, se a EPTC receber a informação, a EPTC tinha que comunicar à empresa, vai ter um concurso, vai ter centenas de pessoas saindo. Obrigar a empresa a fazer, né? Milhares de pessoas. Eu fico imaginando o inferno que as pessoas ficarem paradas. Porque domingo, passa nada. O orfanatório que passa a cada 1 hora, 1h30, quando passa. E aí foi a farra dos aplicativos, né? Estourou todos os aplicativos, porque todo mundo queria ir embora, né? Mas Não, dona Maria, aí aumenta o valor, porque aumenta o valor. Tarifa randômica. Mas é uma sacanagem com as pessoas. Também acho. Falta de uma Se fosse no meio do mato o negócio lá, né? Mas, aquilo não foi no trófico, tia. Sacanagem também é na BR-101. Quando passa, sai de Santa Catarina e chega no Rio Grande do Sul. É um horror. A começar pelo preço da gasolina. Não, o preço da gasolina é um horror, a estrada é um horror, mal sinalizada. E ainda tem a questão da velocidade. Tem uma placa dizendo que é 100 km por hora. Daqui 200 metros, eu juro. Baixa pra 60. Uma bem pequenininha. 80. Bem pequenininho, 80. Aí lá depois adianta vem tem uma umas- coisa, 80. Daqui a pouco 100 km por hora. Daí 200 metros depois. Não dá, gente, isso é tem uma uma sacanagem. perímetro urbano, 60. 60. Aí tem acampamento de índio e do Homem de Ferro, 50. Aí tem não sei o que, a volta dos Vingadores, 80. Porra, Uma sacanagem. Essa 101 é uma sacanagem, uma falta de dinheiro. sacanagem. Não, e com a tecnologia que a gente tem hoje nos carros, dá pra aumentar Acontece isso, em Santa Catarina tá ótima a estrada, maravilhosa, chega aqui no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos que pegar é um os horror. superintendentes do Não DENIT de tem. Santa Catarina e trazer pra cá. Trazer pra nós, Exatamente, não mandar tem o nenhuma nosso sinalização, não tem nada. Trazer Não os tem. superintendentes do DNR lá de Santa Eduardo Catarina pra cá. Leite. Dona Alô? Não, isso não é Eduardo Leite, isso é governo federal, rodovia federal. Isso é o DNR. Verdade. Eles só gostam de Santa Verdade. Catarina. É o então. Denner, é o Denner. Não, sabe o que é isso? É que não emprata o rosa. Não. É uma palavra que a senhora usa toda hora aqui. Qual? Gestão. Gestão. Falta de competência. gestão. Aí diz, não tem dinheiro. Mas por que Santa Catarina tem dinheiro? Mas é governo federal. Mas, doutor Dona Rocha, Magda, pois não? estamos sem o Chicão. Hoje não tivemos nenhum drops
esportivo. E eu queria dizer que a semana é muito importante para o Esporte Clube Internacional, que nesta quarta-feira inicia seus jogos pelas semifinais da Copa do Brasil, enfrentando o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi derrotado no Clássico pelo Atlético Mineiro, seu principal rival, por 2-0, e vem de agora com 16 partidas e apenas uma vitória, né? Mas é um time muito copeiro, o time que mais vezes ganhou a Copa do Brasil, está na semifinal, muito pressionado. Seu técnico Mano Menezes colocou o cargo à disposição, a diretoria não assinou, mas está jogando a vida contra o Internacional. O primeiro jogo é no Mineirão, como eu disse, quarta-feira o Internacional vai sem o Dourado, que está lesionado, que era o seu capitão, e é o seu primeiro reserva, o Lindoso, também não está confirmado que vem de lesão, se especula que jogue Richelli. Nos demais, a perda é o D'Alessandro, que foi expulso no último jogo, então nem viajou, não está disponível. No mais, o Internacional contará com seu time completo. É importante que o Inter, só completando, é importante que o Inter traga um bom resultado de lá, porque o Inter tem um aproveitamento extraordinário dentro do Beira-Rio. Então, se o Inter não sair morto, como a gente diz, seu Mário, no primeiro jogo, ele com certeza consegue a classificação dentro do Beira-Rio. Deixa eu só dar um pitaco no jogo do Inter contra o Fluminense. Eu não vou analisar o jogo, porque seria perda de tempo, todo mundo já analisou, que hoje a Rádio Grenal está bem informado. Só sintonizar lá na Rádio Grenal 95.9, você tem a melhor equipe de esporte do sul do país, disparado. Agora, eu vou repetir uma frase que eu disse para definir o jogo, já disse várias vezes a frase: enquanto o Inter não tiver um treinador do seu tamanho, não vai ganhar nada. Pô, o cara levou, o D'Alessandro não pode jogar contra o Cruzeiro, então o D'Alessandro iria ficar 2 semanas sem jogar. Ele levou o D'Alessandro e deixou o D'Alessandro no banco. Deixou o D'Alessandro no banco. Eu confesso que eu não entendi. Aí botou o Edenilson no fim do jogo para ver se reforçar, para tentar empatar, coisa e tal. O Edenilson tomou um 3º cartão amarelo, não joga contra o Corinthians. Sabe? Tem umas decisões assim que eu não sei. Eu acho que o presidente Marcelo Medeiros está na hora dele descer no vestiário, puxar o treinador, o seu Helman lá no cantinho, o Odair aqui, ó. Ou você começa a pensar direito ou não vai dar, parceiro. Porque o tempo do Odair reconstruir o time, montar não sei o quê, ajeitar, já passou. 2 anos de Inter. Então já está na hora de ter um time, e um time do tamanho do Internacional. O time que o Internacional tem é um ótimo time para jogar no Beira-Rio. Sair do Beira-Rio, vira umas galinhas cacarejantes. Então, tá na hora, enquanto o Inter não tiver um treinador do seu tamanho, não vai ganhar nada. Estou vaticinando aqui. Agora que vocês estão falando de futebol, né? O Chicão Tofani claramente não veio porque o Flamengo tomou uma chinelada. Eu acho que foi isso que deu dor de barriga nele. Eu sabia que esse churril dele tinha explicação. Você respondeu, Mari, o Flamengo jogando contra o Bahia levou um sonoro e glorioso, retumbante 3-0 com a sua equipe completa. Goleada, doutor? Goleada. Ela mandou pra mim uma goleada, tá certo, goleada? Não, e mais, ficou barato. Quem viu o jogo ficou barato pro Flamengo. Eu podia ter tomado 5. Eu acho que o Chico tá explicado. Isso é ótimo. Ele definiu bem, tá explicado Isso é que o ótimo. Chicão não veio. Tá, mas isso é ótimo pro Inter. O Chicão tá com cólicas menstruais. Não teve dúvidas? Olha aqui, ó, o nosso telespectador, vamos fazer uma brincadeira. James Ludwig diz o seguinte, ele é James Ludwig, filho de São Leopoldo. Minha querida Liga da Justiça dos Pampas, tenho uma sugestão para a direção da Rede Pampa. Separar vocês em outros programas durante a semana. Pôr o Gustavo e o Chicão juntos e chama o programa de Entre Tapas e Beijos. Junta Carla, Magda e Roberta e chama de Meninas Superpoderosas. Juntar o Ruxa e o Felipe e chamar o programa de Batman e Robin. E juntar a Ana e o Marne e chamar de Vovô e Eu. Fica a dica, faço essa brincadeira com o maior respeito e admiração por vocês. Beijos e abraços. James Ludwig, filho de São Leopoldo. Eu quero mandar um abraço mas ele foi um especial amor. para o Ricardo de Canoas, que eu respondi diretamente aqui no WhatsApp. Ele assim, ó... É a Carla mesmo, faz meses que mando o WhatsApp e não tenho sorte de lerem. Desde que comecei a assistir vocês, aprendi muito sobre política e outros. Viciei, faz 1 ano ou mais que acompanho vocês. Então, um beijo para o nosso telespectador, Ricardo de Canoas. E também aqui no WhatsApp
Sem dúvida, o Tiago que manda essa mensagem. Sem dúvida, a corrupção é endêmica, a falta de moral e ética que está enraizada em nossa sociedade é talvez a mais grave de todas as corrupções, pois não temos uma capacidade de indignação. E esta só será combatida com educação e os resultados a longo prazo. Ele tem toda a razão. Sem dúvida. Encerrando o nosso programa, eu quero ler o e-mail do Carlos Roberto Prates Thomas por Vitorino. Avisa o Vitorino que não existe general de 5 estrelas. Os generais são de 2, 3 ou 4 estrelas. Carlos Thomas. 5 estrelas é hotel, tá bom? Não, 5 estrelas é o hotel. Muito bem. Terminou por aqui o Atualidades Pampa. Agora terminou mesmo. Nós vamos para casa, só vamos voltar amanhã depois do Jornal da Pampa. Deu beijo. Olha, eu vou de carona com o Vitorino. Ele disse que eu não vou para casa.